Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal XYZ Matemática. Eu sou o professor Felipe e hoje vamos ver algumas questões do PAS 2022, a primeira etapa. Umas questões de geometria que com certeza chamaram a atenção aí de quem fez a prova. Beleza? Antes da gente começar, deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos lá que temos muito a aprender. Vem comigo! Então nós vamos pegar aqui as questões 95 em diante e para isso vamos fazer uso aqui de um pequeno texto com algumas imagens. Então aí temos primeiro a imagem aqui de uma pintura de um artista holandês chamado Maurits Cornelis Escher e aí temos um texto que diz que ele é um dos mais conhecidos artistas gráficos do século XX e que produziu muitas obras fascinantes com forte apelo geométrico, com tesselações, poliedros, isometrias e elementos da geometria não euclidiana, a exemplo da apresentada anteriormente. Escher era muito preciso na composição das suas obras. Na figura 1 a seguir, que consiste em um recorte da obra anteriormente apresentada, os polígonos desenhados no plano, que fornece o efeito tridimensional desejado, são projetados de tal forma que o triângulo ADE é retângulo, o ângulo DAE, ou seja, com o ângulo sendo formado ali em cima do vértice A, é igual a 30 graus, o ângulo BAE é com um ângulo de 90 graus, o BAD é igual ao ângulo BCD e o segmento AD equivale justamente à medida L. E o segmento BD é bissetriz dos ângulos ABC e ADC. Por outro lado, na figura 2, quando se analisam os objetos geométricos como tridimensionais, observa-se uma parte de um poliedro em perspectiva que foi destacado pelos vértices visíveis A, B, C, L, M. Esse poliedro é formado por um cubo de lado L com recorte de um cubo menor de lado L dividido por 2. Beleza, temos aí várias informações que estarão situadas em cima das duas gravuras para os cálculos. Vamos ver o que a primeira questão, que é a questão 95 pede. A área do quadrilátero ABCD mostrado na figura 1 é, e aí temos quatro expressões e uma dessas expressões aí vai representar a área. Beleza, para resolver, vamos pegar lá a nossa figura 1, que no caso é essa figura que temos bem aqui. Eu vou fazer um pequeno desenho dela para ficar mais fácil. Ok, o desenho é mais ou menos isso aí do que temos ali dos pontos marcados. A primeira coisa que vamos observar é que a nossa figura A, B, C e D, que é o que o enunciado está pedindo, ela, olhando ali visualmente, ela parece um losango, que no caso seria essa figura bem aqui, né, que eu estou pintando de vermelho. Olhando ela aí, só esse pedaço, ignorando o triângulo de baixo, ela parece um losango. Só que nós sabemos que para ser efetivamente um losango, tem que ter uma condição. E essa condição são quatro lados congruentes. Então vamos ter que verificar se os quatro lados são congruentes antes de realmente executar aqui o nosso cálculo e tentar criar essa expressão. Beleza, para fazer isso vamos pegar as informações que o enunciado dá em cima dos ângulos, já que a medida dos lados ele não foi colocado aí. Beleza, qual que é a primeira medida que nós temos de ângulo lá no enunciado? Bom, ele falou que o ângulo DAE, que no caso é esse ângulozinho que temos bem aqui embaixo, que eu vou pintar de azul, esse ângulo falou que a medida dele é de 30 graus. Além disso, falou que o ângulo BAE, ou seja, esse ângulo que está sendo formado pegando esse pedaço todo aqui, tem uma medida total de 90 graus. Só que como já sabemos que uma parte dele equivale justamente a 30 graus, então podemos falar que essa outra partezinha aqui vai valer 60 graus. Afinal, 60 mais 30 vai ser justamente igual a 90. Beleza, o que mais temos de informação? Foi colocado lá que o ângulo BAD possui um valor igual ao ângulo formado pelo BCD. Ou seja, se eu tenho 60 graus aqui embaixo, eu também terei 60 graus aqui em cima. Ok, o que mais eu consigo descobrir de valores de ângulo em cima disso? Bom, se eu tenho um ângulo aqui embaixo de 60 graus, quer dizer que se eu pegar essa reta que está cortando aqui justamente e eu esticar ela passando aqui, pela minha regrinha da semelhança de ângulos que nós temos, que até a gente estuda lá com o Teorema de Tales também e tudo mais, a gente sabe que isso aqui embaixo vai ser 60 graus. Aqui também será 60 graus. E que por eu ter aqui um vértice, o ângulo que está oposto pelo mesmo vértice também terá aqui no caso então o valor de
60 graus. Fechou. Com esse valor aqui, a gente também consegue chegar agora a um outro valor que precisamos. Porque se eu tenho 60 graus aqui e 60 graus aqui, para terminar de fechar um círculo completo com 360 graus, que seria mais ou menos assim, quer dizer que precisaria ter 120 graus para cá e 120 graus para cá. Só que além disso, lá no enunciado falou que a reta, o segmento BD, que no caso esse segmento que temos bem aqui, ele está sendo uma bissetriz, ou seja, ele está dividindo ali o ângulo em dois. Então esses 120 graus que eu tenho aqui, eu posso escrever como 60 e 60 aqui também. E eu já consigo observar uma coisa. Se eu tenho aqui olhando para esse triângulo ABD, eu tenho dois ângulos de 60 graus, aqui em cima também será 60 graus. Ou seja, é um caso de um triângulo que ele é equilátero. A mesma coisa acontece aqui. Então, se eu tenho dois triângulos equiláteros, quer dizer que a minha regrinha do losango está sendo respeitada. Ou seja, eu tenho 4 lados congruentes. Felipe, você fez isso apenas para provar que realmente eu tinha um losango? Sim, porque agora eu posso simplesmente pegar isso aqui e aplicar a minha fórmula da área do losango, que aí eu vou obter qual que é a expressão que vai determinar isso aí. E a fórmula da área do losango que nós temos é bem simples. A área do losango é igual a diagonal maior vezes a minha diagonal maior dividido por 2. No caso, então, aqui, seria a multiplicação dessas diagonais aqui, ó, pegando desse ponto aqui, que seria do A, e fazendo aqui até chegar lá no vértice C. E o outro seria justamente ali o B e D que a gente já tinha colocado. Beleza, só que eu não tenho os valores dele, Felipe. Realmente não tenho os valores dele. Só que lembra que eu falei que são dois triângulos equiláteros? Quer dizer então que eu posso pegar isso aqui, ó, essa reta que está cruzando lá do A até o C, eu posso utilizar justamente a minha formulazinha da altura do triângulo. Eu posso utilizar ela aqui. E a formulazinha da altura do triângulo, vou até botar aqui, altura do triângulo. A fórmula dela é raiz de 3 vezes o lado sobre 2. Com isso, juntando aí as minhas fórmulas, eu vou poder chegar numa expressão final. Deixa eu só passar para uma tela em branco. Beleza, está aqui na minha tela. E aí agora eu só tenho que pegar e trocar esse valor aqui na minha fórmula. Ok, Felipe, esse é o valor da diagonal maior, mas a diagonal menor? Bom, esse aí está bem tranquilo, porque lá no nosso enunciado inicialmente, eu vou até voltar aqui para a gente ver. Olha só, aqui está falando que lá na nossa figura ABCD, o segmento que temos aqui do A até D tem medida de L, ou seja, a mesma medida que tem L, aqui também. Afinal, é um triângulo equilátero, que é justamente ali a minha diagonal menor. Então, esse vai ser o valor que eu vou botar lá. Eu vou ter então aqui o valor da minha diagonal maior. Como eu sei que a altura do meu triângulo é igual a raiz de 3 vezes L sobre 2, e lá na minha figura, vamos voltar aqui na figura, a gente sabe que a diagonal maior está sendo 2 vezes essa altura, ó, é partindo aqui do A até chegar aqui no meio, e daqui do meio até chegar aqui no C. Então eu vou botar aqui na minha medida da diagonal 1, 2 vezes raiz de 3 vezes L sobre 2. Enquanto a minha medida da diagonal 2, que é a minha diagonal menor, vai ser simplesmente aqui, no caso, o Lzinho. Prontinho. Deixa eu só reescrever o L aqui para ficar num padrão, né? Ficar uma coisinha mais agradável. Pronto. Ok. Aí eu vou pegar esses valores e vou trocar lá na minha fórmula. Então vai ficar assim. A área do losango, então, vai ser 2 raiz de 3 vezes L sobre 2 vezes L novamente, e isso tudo dividido por 2. Esse vezes 2 que eu tenho aqui e o sobre 2 que eu tenho aqui, eu posso cortar um com o outro. Dessa forma vai sobrar apenas a parte que está multiplicando, que vai ficar desse jeito aqui. A área do losango, então, vai ser igual a raiz de 3 vezes L, vezes L de novo, sobre 2. L vezes L vai ser igual a L ao quadrado. A área do losango, então, vai ser igual a L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 2. Observando aqui, a gente percebe que não tem mais nada para fazer de simplificação na nossa expressão. Agora é só questão de comparar com as alternativas e ver se alguma delas bate. E olhando lá nas nossas alternativas,
Temos aqui justamente a opção D, raiz de 3 vezes L ao quadrado sobre 2, que é a nossa informação certinha de acordo com a nossa fórmula. Alternativa D, então, é a resposta final da questão 95. Questão 96 agora. Na figura 1, o segmento AE vale lado dividido por 2, ou L dividido por 2. Beleza, dessa vez então, vamos voltar novamente lá na nossa figura para ver qual que é esse segmento AE. Olhando lá na nossa figura, a gente percebe que esse segmento AE é aquele segmento lá embaixo que temos, que está formando ali o que parece um triângulo retângulo. Bom, vamos voltar então lá no pequeno rascunho que eu fiz. Na questão anterior, quando a gente estava fazendo lá as manipulações em cima dos ângulos para descobrir se era um losango, a gente tinha chegado à conclusão de que, primeiro, esse aqui era de 30 graus, informação dada pelo enunciado, e que esse ângulo aqui de cima, o ângulo ADE, ele possui valor de 60 graus. Se esse é o caso, então quer dizer que obrigatoriamente esse ângulo que temos aqui embaixo é justamente um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Beleza, o que isso quer dizer? Bom, quer dizer que se eu tenho essas informações, e eu sei que aqui é justamente uma medida L, que temos também pela nossa gravura lá, a gente consegue trabalhar com as nossas relações trigonométricas para saber qual que é o valor do nosso segmento. Como eu quero saber especificamente a medida desse lado AE, que eu posso até chamar ele aqui de x para facilitar, eu posso utilizar aqui a minha relação trigonométrica do cosseno. No caso aqui vai ser justamente esse cosseno do ângulo de 30 graus. Por que o cosseno, Felipe? Por que você escolheu esse? Porque o cosseno é justamente ali a razão em cima do meu cateto adjacente, que está sendo aqui essa medida aqui do segmento AE, que eu coloquei o valor de x, dividido pelo nosso valor da hipotenusa. Só que esse valor da hipotenusa a gente também já tem, que é justamente a nossa medida L, que está bem ali em cima, que já tinha sido dado pela gravura inicial. Então vai ficar assim. Cosseno de 30 graus é igual ao nosso valor x sobre L. Pronto. Aí agora, o cosseno de 30 graus, ele é um ângulo notável. Por ser um ângulo notável, ele é um valor que a gente já tem que ter ele ali memorizado. Sim, tem que memorizar os ângulos notáveis. E no caso ali, o cosseno de 30 graus, o valor dele vai ser raiz de 3 sobre 2. Então eu vou ter que raiz de 3 sobre 2 é igual a x sobre L. Prontinho, agora do jeito que está aqui, está mais fácil de resolver. Como eu quero justamente descobrir qual que é o valor daquele lado x, aquele segmento AE, eu vou pegar esse L que está aqui e vou jogar ele para lá. Eu vou deixar ele isolado. E ele vai passar para lá multiplicando. Dessa forma, eu vou ter aqui um L vezes raiz de 3 sobre 2 e isso igual a x. L vezes raiz de 3 sobre 2, eu vou obter como resultado aqui justamente um raiz de 3 L sobre 2. E aqui, olhando do jeito que está essa expressão, a gente percebe que não tem mais o que fazer. Ou seja, na verdade, o valor daquele segmento lá é raiz de 3L sobre 2. Enquanto lá no enunciado da questão 96, ele disse que era apenas ali L sobre 2. Ou seja, uma alternativa que está errada, uma questão que está errada. Com isso, finalizamos aí a questão 96. Vamos para a questão 97, então, dessa vez. Ok, questão 97 diz assim: a área superficial do poliedro mostrado na figura 2, considerando-se as três faces não visíveis, coincide com a área superficial de um cubo de lado L. Beleza, agora aqui já mudou um pouquinho a conversa. Vamos pegar e vamos analisar direitinho aqui a gravura que ele falou, que é a da figura 2. O que a gente percebe? A gente percebe que tem como se fosse um cubo, só que esse cubo, o que acontece com ele? Ele recebeu um corte. Então eu tenho aqui como se fosse a parte ali inteira, vamos assim dizer, do nosso cubo. Aqui no preto não vai aparecer tanto aqui a parte que eu pintei. E essa partezinha aqui que eu vou passar de vermelho é como se fosse um corte que está feito nele. Se você tentar imaginar essa parte preta como sendo justamente uma sombra, fica fácil de visualizar aí a parte tridimensional do que está acontecendo. E aí o enunciado quer saber se essa figura cortada tem a mesma área de um cubo com a mesma medida L de lateral, só que totalmente maciço. Ah, Felipe, essa aí tá fácil, não tem a mesma área. Cuidado, porque aqui nessa situação nós estamos falando de área. Eu não estou falando de volume.
Se eu estivesse falando de volume, seria fácil. Eu bateria o olho aí e pelo fato de ter um corte, eu já ia saber que o volume não seria o mesmo. Só que não é a situação que temos aqui. Nós estamos falando da área, mais especificamente da área da minha face. Ou seja, se eu pegar e considerar apenas as faces que temos aí, a gente pode saber ou não se essa área vai ser igual. Eu poderia fazer isso de maneira matemática, só que eu também posso fazer isso apenas usando aqui a minha imaginação. Como assim, Felipe? Vou passar aqui para uma outra tela, só para a gente visualizar aqui alguns desses pedaços dessa figura que temos aí. Olha só o que temos. Esse pedacinho M aqui, ele seria mais ou menos esse pedaço que está bem aqui, ó. Ele está bem aqui, ele está solto. Esse pedacinho aqui que tem a letra G, é como se fosse esse pedacinho que está bem aqui embaixo. Está solto também. E esse que é a letra L, é esse pedacinho que eu tenho bem aqui. Olhando agora para as cores, eu vou mudar um pouco a posição. Perceba o que vai acontecer. Eu vou botar esse M que estava aqui, eu vou colocar ele bem aqui. Eu vou colocar o G que estava aqui embaixo, vou colocar ele aqui em cima. E esse L que estava do lado ali, mais esquerdo, eu vou botar ele aqui. E aí olha só o que aconteceu aqui. Se eu pegar e preencher esses espaços que estão em branco aqui por conta do recorte, que é o que eu vou fazer aqui, vou dar uma preenchida aqui nos espaços. O que a gente consegue observar? A gente consegue observar que, na verdade, é como se esse cubo ele estivesse cheio. Porque o que acontece? Aquele recorte que eu tinha inicialmente, vou até voltar aqui de novo, aquele recorte que eu tinha inicialmente, ele não mudou as medidas que eu tenho ali, ele apenas mudou a perspectiva que eu estou observando. Eles meio que afundaram. Só que as medidas que eu tenho continuaram a mesma. Tanto que aqui eu tenho L dividido por 2, o que quer dizer que esse pedacinho aqui também vai ser L dividido por 2, assim como essa parte aqui também é L dividido por 2. E essas medidas que eu tenho aí, elas são o que é relevante para poder fazer o cálculo da minha área. O resto, tanto faz a maneira que ela está disponível ali, que ela está organizada na minha figura. Tanto que quando a gente pega e compara desse jeitinho aqui que eu coloquei, a gente consegue visualizar aí, mesmo que meio bagunçado, né, e com os recortes, que na verdade fechou um cubo de lado L. Ou seja, analisando lá a questão 97, que está afirmando que esse poliedro cortado possui a mesma área de um cubo de lado L, ela está verdadeira, está certinho, porque afinal as medidas foram mantidas, ele só está representado de uma forma diferente. Então com isso a questão 97 ela está certa. Essa nós vimos que ela é errada, e aqui relembrando é a alternativa D. Três questõezinhas aí que vão bem a fundo em princípios básicos de geometria e que além de ir no princípio básico, a gente também tem que analisar de maneira cuidadosa. Às vezes, como foi o caso da questão 97, nós não precisamos fazer os cálculos ali, mas apenas analisar de maneira criteriosa e lembrar dos princípios. Nesse caso, qual que era o princípio? A diferença da área de uma figura ali, que no caso é uma figura tridimensional, com a questão do volume. Tem essa diferença entre conceitos. E aí, como a gente entende direitinho essa diferença de conceitos, a questão ficou aí matada sem dificuldade na resposta correta. Beleza? Aí no nosso próximo vídeo nós vamos terminar essa série de questões, que no caso vão ser as questões 98, 99 e 100, que aí vamos fazer uma boa revisão em cima de princípios básicos de geometria. Beleza? Se você tiver gostado, deixe o seu like, se inscreve e fique aí no aguardo que já já teremos a continuação dessas questões. Até lá, continue estudando. Até a próxima.